Muito boa tarde, ou melhor, já boa noite, né? 7 horas e alguns minutinhos aí, 7:02 aqui no relógio. Estamos iniciando agora mais um Papo 10. Se você ainda não conhece, é um projeto de lives onde eu convido algumas pessoas da literatura, da educação, e, enfim, que eu tenho algum contato ou que eu já trabalhei junto em outra área que não é educacional ou artística, e convido para trocar uma ideia, conversar a partir do livro Opus, que é um livro que tem aí esse título Opus, justamente para trazer a concepção de trabalho, de obra, no caso literária, mas uma obra que vai passar por toda a vida, né? Os textos desse livro, eles são, diria assim, de uma forma mais poética, são textos, né, que estão sendo elaborados e reelaborados. E aí, nesse momento, o Opus 2022 capta o momento em que o escritor estava. Enfim, perceba aqui que já tem algumas pessoas chegando. Muito boa noite, bem-vindos. Vou convidar o Egídio, que é o nosso convidado desse Papo 10, e daremos início aí a essa troca de ideias. Espero que seja bem proveitoso e como já foram os outros, e de alguma forma você possa conhecer aí uma outra profissão, a visão do lado de quem escreve, de quem lança livros. Muito boa noite. Vamos lá, Egídio, venha dividir a tela comigo. Enquanto o Egídio conecta aqui, enviar também para os outros, para que outras pessoas vejam. Egídio, acabei de enviar aí um convite para você. Tá me vendo? Tá me Ainda não, vendo? só voz por enquanto. A imagem está chegando, acredito. Deve A ser imagem tá com bicho preguiça carregando. deve ser um delay, deve ser a distância, será? Não creio. Mas legal. Não sei, ainda não apareceu aqui para mim, somente eu estou pronto, agora sim, atualizado aqui. Mas legal. Não sei, ainda me ouve bem? Como que está a nossa conexão? Eu tô ouvindo bem. Tá tranquilo. Tranquilo? Uhum. Bacana. Então vamos lá. Egídio, primeiramente agradecer ter aceito esse convite. Me Eu que ouve? agradeço essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da experiência. Ah, com certeza. E por falar em experiência, até fazendo a leitura esses dias do O Homem que Pintava Virtudes, eu pude ter ali acesso a uma informação que sua primeira obra foi lançada em 94, certo? Exatamente. 1994, na Bienal do Livro, que ainda era de São Paulo, que ainda era no Ibirapuera na época. Olha que interessante. Eu não pude comparecer a essa Bienal porque eu tinha um ano de existência, de vida. Eu sou de 93. Mas bacana, né? É um encontro de gerações, né? Exatamente. Bom, acredito que já deu tempo também, além dessa nossa introdução, do Instagram avisar as pessoas que seguem aqui nossa rede, do Instagram avisá-los. E, enfim, agora a gente pode começar a avançar, né, a nossa conversa. Eu fiz basicamente um roteirinho aqui, só para que as coisas não fiquem, talvez, desconexas ou, enfim, com assuntos que não são tão pertinentes à live, né? Sim. Mas é interessante que nosso contato, né, nossa aproximação foi quando eu estava à procura aí de uma gráfica, né, procurando serviços para gráficos para fazer uma nova tiragem do livro Feto a Feto e do livro Opus, né? E para esse gancho, esse início de conversa,
Eu queria saber de você, como que foi a sua chegada nesse mundo editorial? Foi antes de lançar o seu próprio trabalho ou depois? É algo que tem a ver com a sua formação acadêmica? Conta um pouquinho assim pra gente, a gente começar a ter um perfil, uma ideia. Ok, você está me vendo? Aqui, a minha tela não aparece. Essa que eu estou gravando aqui ainda não dividiu a tela comigo. É que eu tenho um outro celular aqui como um retorno. Aí eu consigo ver a imagem, só que tem um delay, né? Tá, é que eu não estou vendo você, então eu penso que ainda tem algum probleminha aí na comunicação, mas vamos em frente. Então, para não ficar uma coisa talvez estranha, vamos tentar refazer essa divisão de telas? Eu te convido novamente, a Pode, gente reinicia, pode ser. né? Porque aí o digital já não é a mesma coisa do presencial, mas não precisa ser tão estranho, né? Pois é. Beleza? Ó, Vou reenviar aqui. falando que está aparecendo nós dois. Estão? É. Então, mas, então será que vai ser um desafio para nós conversar só se ouvindo? Se Ah, pra... tudo bem. É como se fosse uma conversa telefônica. Exatamente. Tudo bem, então, vamos seguir assim. Vamos lá. É, Bom, beleza. Então, quanto à sua pergunta, uh, eu tenho que fazer um retrospecto um pouquinho maluco aí, para poder explicar como que eu acabei ingressando nesse mercado. Na época, isso em 1989, você ainda não tinha nascido, eu decidi, eu trabalhava na assistência de direção de uma escola e era responsável por eventos, e entre os quais a Feira de Ciências, né, que a minha formação é relacionada à área de ciências, uma das, e sim. eu tinha que fazer uma feira de ciências, mas eu estava assim, meio chateado com esse tipo de modelo de feira, né, que era uma coisa só voltada para as ciências. E a escola que eu trabalhava tinha cursos que migravam para outras áreas à noite, né? Especialmente à noite, tinha os cursos técnicos, na época era muito comum. Então tinha Uhum. gente que fazia contabilidade, administração de empresas, eletrônica. Tá, eletrônica até dava para fazer alguma coisa de feira de ciências. Mas as outras áreas eram uma coisa que, assim, não estava muito na pegada deles. Entretanto, eu falei assim, poxa, se a gente mudar a temática de feira de ciências para uma feira cultural, eu acho que vai dar um pouco mais de resultado. Então, eu tomei a iniciativa de trazer um tema ligado à parte de ciências, mas também que tivesse todos os bastidores, todo o envolvimento de outras áreas, entre as quais essas que eu acabei citando para você. Na época, a espaçonave Voyager 2, ela estava passando por Netuno, planeta Netuno, mandando as primeiras fotos, aquele azul lindo, Uhum. aquela coisa assim, encantadora. E aparecia isso direto na imprensa, né? Eu falei assim, poxa, e se a gente fizer alguma coisa relacionada à história que vai, desde quando o ser humano sonhou voar, né? Eu brinquei até de Ícaro a Netuno, então, Netuno. até essa tecnologia que a gente chegou agora de desbravar o sistema solar, né? Eu falei, legal, acho que a ideia é bacana, conversei com os professores, eles gostaram da ideia, e aí eu entrei em contato com a NASA. Naquela época não existia Uau. net, era tudo no correio. Aí eu mandei para eles o projeto, o que eu queria fazer. E foi muito interessante, porque eles me mandaram materiais para fazer esse trabalho de Ícaro a Netuno. Uma pilha de livros, de materiais, de posters, de cartazes, adesivos, na época disquetes, né? Que demais. Com muitas
coisas. Era algo que, empilhado, dava por volta de 1,40 m de altura, para você ter uma ideia do material que chegou. Eu falei, Muita coisa. brincou, né? Então eu peguei, peguei esse material, montei todo, melhorei o projeto, né, com as informações, fui fazendo reunião com os professores durante o ano e apresentei a proposta para eles. Nós fizemos o prédio da escola, que ele tinha 27 salas de aula, mais os laboratórios. Então eu peguei desde o pátio, onde havia algumas exposições, até o último andar, em espiral, para criar uma escala do tempo. Então, a pessoa entrava na escola lá vendo o sonho de Ícaro, né, e ia até o último andar lá, onde tinha a projeção dos disquetes, das coisas que eles mandaram para a gente. Foi um sucesso. E isso chamou a atenção de algumas editoras que estavam presentes. Era um período de divulgação, os vendedores lá, os divulgadores apareceram, eu estava envolvido no projeto, eles ficaram interessados, alguns foram, e de repente, quando eu estava lá, já veio, terminou a feira, veio uma editora me convidar para fazer análise crítica de livros. Eu falei, é uma coisa que eu nunca fiz, mas me interessa, né? A minha formação químico, na época, eu falei uma delas, né? Eu falei, me interessa, assim, quero fazer, quero ver como é que é esse mercado. Aí eu comecei a fazer, até a editora era Moderna, e fui desenvolvendo os trabalhos para ele, leituras críticas, sugestões de como melhorar o livro, né? Até prepotência falar melhorar o livro, né? Mas assim, enriquecer, né? Sim, enriquecer. outro olhar, né? Exatamente, uma coisa mais dinâmica. E eu sempre fui assim, um cara muito de querer não ficar na mesma coisa, de querer explorar mais. Isso deu tanto certo que depois um colega viu uma outra atividade que eu estava desenvolvendo na época com os alunos, que era sobre aditivos químicos em alimentos. E eu levava os alunos do supermercado para copiar rótulos. Dividia em grupos e o pessoal copiava os aditivos químicos dos rótulos dos alimentos e depois a gente levava para o laboratório e fazia uma avaliação. Pegava a legislação pertinente e ia investigando o que tinha de diferencial. E aí a gente começou a ver um monte de coisa que, por exemplo, nitritos e nitratos usados em embutidos, né, salame, mortadela, presunto, coisa de carne, eles são cancerígenos. E existe um limite de você utilizar na indústria do alimento. Mas aí eu pergunto para você, olha, 1 grama, estou dando um exemplo hipotético aqui, que já faz muito tempo e a lei mudou. 1 grama dessa substância num alimento é permitido por quilo. 1 grama por quilo. Tá. E isso porque as pessoas têm uma quantidade de ingestão desse alimento. Aí eu falo, tá, aquele cara que está lá no boteco, tomando a cerveja, comendo linguiça, ele não vai passar esse limite de ingestão? Não o limite de 1 quilo, mas o limite tolerável de ingestão humana? Sim. Então, a lei era falha. E isso ajudou a gente a começar a investigar uma série de coisas, fazer uma série de citações nos trabalhos, os alunos faziam apresentações, consultavam médico, a coisa ia tomando uma proporção incrível. Aí esse amigo, professor, ele pegou e fez assim, por que você não leva esse projeto para uma editora? Eu falei, pode ser, né? Ele falou, tem uma editora aí que eu estou fazendo um trabalho de freelance, você não quer mandar para eles? Eles estão fazendo uma seleção de livros, de temas para produção de livros paradidáticos. Eu sei que depois, eu mandei, depois eu fiquei sabendo que tinha mais de 600 projetos e o meu foi um dos 4 selecionados. Né? Olha. E aí saiu esse
esse primeiro livro, que é o Alimentos em Pratos Limpos, que eu trabalho com essa questão dos aditivos químicos dos alimentos. Então, desde as técnicas de conservação antigas, que é a salga, a defumação, mergulhar na banha do porco, a carne, né, deixar envolto na banha. São técnicas da época que não existia geladeira. E aí foi o projeto e deu muito certo, vendeu pra caramba. E isso chamou a atenção de outra editora. E essa outra editora me chamou para montar, começar a escrever como ghostwriter, né? Ou seja, autores que escrevem muitas obras, tem muitas obras no mercado e não dão conta da atualização, porque o livro didático ele requer esse tipo de coisa. E aí eles contratam pessoas para fazer isso. E eu falei, tá bom, eu topo. Foi aí que veio a editora. A editora é uma mulher, não a editora empresa, né? A editora livro. Ela falou assim, nossa, você está fazendo umas coisas, está jogando pérola aos porcos, é muito bom o que você está fazendo, por que você não faz livros para você? Eu falei, dá oportunidade e a gente abraça, né? Eu sei que eu fiz mandaram para análise crítica, adoraram o projeto, que é da série O Contador de Histórias e Outras Histórias da Matemática, era para ser um livro, aí ela falou, olha, o pessoal gostou tanto que serão 4, um para cada ano escolar, né, que na época era da 5ª à 8ª série, né, hoje 6º ou 9º ano. Então, um para cada ano escolar, você faz. Eu falei, tá bom, eu faço. Quando eu estava terminando o último, falaram, faz mais um para cada ano para trabalhar semestralmente. E aí a coleção com 8 exemplares. Daí a carreira foi avançando e hoje eu estou com mais de 730 obras publicadas e não parando, né? Continuo fazendo. Muito interessante. Já aproveitando aí esses números parciais, né? Não finais, esses números parciais de obras publicadas, entre isso somando tanto literatura no sentido ficcional quanto os paradidáticos, isso? Tudo junto, compondo aí essa obra. Tem essas literaturas, né, os romances, as literaturas não ficcionais, tem livro didático, tem livro paradidático, tem fascículos durante muitos anos. Eu sou um dos desenvolvedores e criadores do projeto Lego Zoom, aquele da Lego que estão nas escolas de educação tecnológica, de robótica. Então, durante muito tempo, fazendo fascículos para eles. Então, fiz um volume absurdo. E isso que acabou dando... Fui contratado para isso, né? Acabou dando um volume bem grande desses materiais, mas chega uma hora que você cansa, você quer mudar Sabe aquela história do ator que fica numa série durante muito tempo e ele fica muito fadado a ser lembrado só por aquele trabalho? A gente tem esse tipo de coisa. Eu quis experimentar outros tipos de projetos. Então, em 2009, eu deixei a Lego e fui tratando de desenvolver outros projetos. E, graças a Deus, está dando muito certo. Oh, que maravilha. E que continue assim, né? Você falando da Lego, eu lembro vagamente, assim, um pouco, né? Mas eu tenho algumas lembranças de uma escola de ensino básico, né, Fundamental 1 ainda, que eu tive acesso a algum material, assim, na época era até algo novo, eu não sei se foi uma das primeiras escolas a receber, mas a gente ganhou, tipo, a reforma da biblioteca e um laboratório que não era exatamente só voltado para química e tal, mas eu acho que naquela época já tinha um pouco de algo lúdico barra dessa metodologia maker, algo desse tipo. Só que não esse termo, sabe? Mas eu lembro de ter acesso a alguns materiais assim que parecia brinquedos, mas eram para prática de ciência e das disciplinas mais exatas, né? Mas muito interessante. Né, que a gente chama. Robótica e educação tecnológica. Provavelmente você está mexendo com materiais que eu escrevi.
É muito Diria que é provável. 99% de chances. Imagina. É, isso aí que eu falo era meados de 2000 devia ser 2003, 2000, 2006, 2005, 2006. Com Bom, certeza, então, você estava mexendo com o material que eu fiz. olha aí, ó, anos depois, décadas depois, conhecendo o autor. E, Sim, bom, para seguir aqui por alguns tópicos que eu pré-selecionei, mas o que mais a gente achar pertinente, a gente vai desenrolando. Inclusive, hoje eu elaborei uma pergunta que tem a ver com o nosso contexto, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Mas é algo super atual que está no noticiário e eu quis trazer para saber o seu ponto de vista. ok. Mas ainda falando dos nossos inscritos, sobre o Opus, aproveitando que eu estou falando também com um leitor crítico, né? Hum. Você teria algum comentário a compartilhar? Algo que te chamou a atenção ou algo que, como poderia dizer, algo que você destacaria de alguma forma, assim, da obra, do livro Opus 2022, que foi o que chegou a você? Olha, eu coloco da seguinte forma: a obra, quando um autor constrói uma ideia, um conceito, e principalmente quando ela tem essa conotação poética, é, é extremamente injusto você tecer qualquer crítica, tá? Uhum, Você pode ver poesia numa comunidade, né, que antigamente se falava favela. Olhar aquela construção toda irregular, precária, com dificuldades, de uma forma poética. Da mesma forma que você pode olhar uma obra de Oscar Niemeyer e dizer que ali há uma poesia concreta, cheia de concreto. Então, isso é muito de leitura. A poesia, uma obra como Opus, ela tem essa pegada de tocar a sensibilidade da pessoa. uhum, Às vezes, a gente lê um livro num momento, aquele livro te provoca de uma forma. Quando você lê em outro momento, a provocação vem diferente. É por isso que, muitas vezes, a poesia, o poeta expressa suas palavras, seu entendimento. Agora, a percepção e o sentimento não é o mesmo do poeta. Isso é muito da pessoa. E eu acho que esse é o grande ponto dessa obra. Ela provoca. Ela faz você sim, ser nuvem. Você ser nuvem. Porque quando você é nuvem, você pode virar tempestade ou simplesmente tingir o céu de branco. Então depende do teu espírito, depende do teu momento, depende da tua sensibilidade de interpretação. E é isso que é o bonito da poesia, é o bonito da obra, é o bonito do conjunto. Então seria leviano demais você fazer uma crítica a algo que tem essa proposta, essa provocação. sim, sim, sim. Entendo. Ao mesmo tempo que eu acho que todo escritor, né, qualquer assim que publique algo, qualquer autor, seja iniciante ou alguém que já tem uma carreira, né, Uhum. publica, tem lá as finalidades de financeira, ao sustento e tudo mais, mas acho que inicialmente é esse desejo de compartilhar a visão de mundo, de ser lido, né, de trocar com pessoas, porque diferente de textos mais técnicos, a gente sabe que a literatura tem esse negócio, essa adaptabilidade, muitas vezes que foge do controle, né, do autor, que às vezes você Uhum. escreve algo que tenha ali o cerne, a verve, um tanto triste, reflexiva, do momento difícil de superação, e quem lê acha que lindo, maravilhoso, formidável. Você fala, nossa, mas quando eu escrevi eu estava em cacos, né? Dolorido. Isso.
É bem interessante. Ainda falando aí sobre esse universo da literatura, da escrita, ah, sobre educação, né? Você falou também do seu trabalho inicialmente como diretor, correto? Ou era coordenador? Agora... Fui professor, fui diretor, fui coordenador de laboratório, já passei acho que por todas as esferas. Aham. Então, na escola você conhece bem a estrutura em si, né? Sim. Aí agora eu vou falar algo da minha experiência. Hum. Pode ser que encontre aí algum eco com você, ou não, mas eu gostaria também de ouvir da sua parte. É, e aí a pergunta, uma provocação mesmo. O que falta para a literatura dar certo na escola? Ou pelo menos nas escolas que não deu certo, o que falta para a literatura dar certo? Eu diria o que falta para a escola dar certo. O problema, ele não é exclusivo da literatura, tá? O problema, ele está no contexto da qualidade da educação. Enquanto a escola for repressora, ela não permitir a liberdade de pensar, a liberdade de falar, e não confundir que essa liberdade não é uma liberdade de pode fazer qualquer coisa, né? É uma liberdade de visão, é uma liberdade de entendimento, né? As pessoas, as escolas, muitas vezes estão preocupadas com a mastigação do conteúdo, pegar um material didático e trabalhar até a última página, esquece do porquê que está sendo dado aquilo. Por que é dada a ciência, por que é dada a matemática, por que é dada a Uhum. literatura. Então, Sim. o que acontece é que a escola não sabe lidar, ou não quer saber lidar, ou tem medo de lidar e até dá muito trabalho de lidar. Então, existem esses pontos. Quando eu fazia esse trabalho do laboratório, eu fazia essa provocação de você encontrar uma finalidade para aplicar o que você aprende, para aplicar o que você estuda. Teve uma época que eu trabalhei numa escola e eu estava tentando ensinar os alunos a montarem um livro, a fazer um livro. Era um livro, uma obra coletiva, e eu dei um tema para eles. Um tema assim, você vai falar, nossa, Uhum. coisa louca, que era areia movediça. O que é areia Certo. movediça, né? Aí, assim, como você vai fazer um livro sobre uma coisa que pode ser respondida em 3, 4 linhas? Na verdade, não é bem assim. Essa é a visão que muitas vezes a escola passa, a superficialidade da coisa. Os alunos, eu passei para eles pesquisarem. Na semana seguinte, eles trouxeram pesquisa. Naquela época, lá todo mundo pegava a Barça, Delta Larousse, Conhecer, aquelas enciclopédias. Então, você tinha 3 textos iguais repetidos na mão de todo mundo. Então, Sim. era uma coisa de reflexão, era uma questão de cópia. Aí eu falava, não, eu quero mais. Não, mas como que eu vou conseguir mais? Eu não sei, se vira, pesquisa. A pesquisa, ela não mostra caminhos. A pesquisa, ela é necessária para você encontrar caminhos. E aí eles começaram a mandar coisas de revista super interessante, Galileu, que na época era comercializada, né? Uhum. Mas eram repetidas as mesmas informações. E eu falava, é pouco, eu quero mais. O que eu faço? Se vira. Aí foi que algum teve uma ideia de buscar informação numa universidade. Departamento de Geologia, que tem a ver com rochas, que tem a ver com estudo do solo, e foram pesquisando, e eu falava, eu quero mais, eu quero mais. Chegaram até a mandar cartas para consulado de Madagascar, onde tem areia movediça,
pedindo informações, tiveram que trabalhar com texto em francês, se viraram para fazer coisas. Então, durante o ano inteiro, foi um ano inteiro, não é um trabalho de uma semana, de um mês, de 2 meses. Para entregar às pressas, né? Exatamente. Chegou no final do ano, eu falei, agora, na feira cultural, nós vamos fazer essa exposição. Só para você ter uma ideia, tinha trabalho, se você coloca, por exemplo, grãos de feijão dentro de uma garrafa PET, e você começa a bater a garrafa PET, aqueles grãos vão se acomodando. O princípio da areia movediça é que é uma areia em que os cristais são arredondados. Então você pisa e afunda. E existem lençóis de água embaixo. Então fica meio que suspenso e ao mesmo tempo ele pode afundar, né? Então a corrente levanta aquela coisa. E aí chegou que os alunos montavam esse tipo de coisa, depois entenderam por que a embalagem, às vezes você compra uma embalagem de algum tipo de alimento, vamos supor amendoim, parece que só vem metade, né? Porque houve acomodação. E tinha um grupo que fez uma piscina de bolinha. Pegou uma piscina de bolinha daquelas de criança, alugou, para que a pessoa entendesse que aqueles grãos arredondados eram as bolinhas e que a forma como você entrava, você mergulhava, você poderia cair, enfim. Houve um estudo profundo. Isso, eu acho que é o que falta, você criar projetos que ele permeie pelo ano inteiro, para que a escola possa trabalhar, o professor possa trabalhar com a aplicação do que ele está desenvolvendo ali. No caso da literatura, é a mesma coisa. Não adianta você chegar a falar assim, tem o simbolismo, o classicismo, parnasianismo, modernismo, reumatismo. Não adianta você chegar e ficar falando, fulano pertenceu a tal coisa, ciclano não sei o quê. Compare, né? Compare textos. Por quê? Qual que é a característica? E não fica naquela coisinha de pegar um exemplinho aqui, um exemplinho ali, e passar por cima, como se fosse um atropelamento, sabe? Se o aluno ele começa a comparar não só um texto parnasiano com um modernista, mas também com os atuais, você começa a provocar reflexões, a fazer leituras diferentes daquela que está escrita e que ele vai interpretar com o olhar de agora. É isso que falta. Falta entendimento de história, entendimento de mundo. Não se tem nada se você não tem história. A pesquisa do alimento que eu falei para você, que começou lá, defumados, alimentos salgados, até as últimas tecnologias de desidratação, liofilização e outros mais, são processos que avançaram durante a história. E a mesma coisa, a literatura, ela tem que ser encarada como algo histórico e não algo com uma história particular do que acontece agora. Desvincula, a escola desvincula a realidade do que aconteceu. Por que esses movimentos foram importantes? Por que vamos pegar um dos mais antigos aí, o trovadorismo, ele teve seu papel na história, né? O que era o trovadorismo? Como que os trovadores faziam, né? E de repente, o professor provocar que os alunos criem textos também com esses perfis, porque nada pode ser trabalhado se você não considerar que a gente tem a leitura, a interpretação, a réplica e a aplicação. Tá? Se você não fizer isso, se não passar por isso, você não consegue aprofundar. Você fica sempre no raso, sabe? É só na leitura. Eu lembro da época que eu estudava, o professor falava assim, olha, vocês vão ter que ler A Moreninha, depois faz um resumo. Para quê? Para que o resumo?
Entendeu? Sim. A gente Para ganhar fazia nota. para ganhar nota, exatamente. Entendeu? Agora, se você não fala, se você não fala, olha, o resumo ele tem por objetivo isso, você vai Uhum. conseguir extrair isso, as informações mais pertinentes são essas, a característica não é simplesmente contar a história menor, com menos Exato. palavras. Você tem que interpretar, falar de contexto, falar de época, falar dos porquês. Sim. Eu gosto muito quando pega-se uma frase, por exemplo, não tem eira nem beira. O que significa isso? Né? Muita gente fala, isso não tem eira nem beira. Não tem sentido. Né? Mas o que é eira? O que é beira? Isso tem a ver com a construção dos telhados da época colonial. Uhum. O, A frase surgiu num determinado tempo, né? Exato, existe um motivo Uhum. dessa frase ser dita, entendeu? Sim. Então, as coisas passam e não se busca. Agora, o que é eira? O que é beira? É o telhado que não tinha acabamento, o telhado acabava rente com a parede e não tinha aquela beirada que avançava para não escorrer a água na parede, não infiltrar na parede. Então, tem um Sim. propósito, tem um aspecto histórico. Isso passou pela história da construção civil, para você ter uma ideia. Então, Uhum. o entendimento de mundo, ele não é uma coisa de gavetinha, como muitas vezes você fica imaginando. Isso aqui é do professor de história, eu não vou nem me meter. Isso aqui é da geografia. Isso aqui não tem nada a ver com a minha área. Está tudo Uhum. integrado. Interligado. E Sim, aí, sim. às vezes, a escola é que não está sabendo fazer o papel adequado. Essas ideias de criar projeto e interligar áreas é fundamental, porque você vai percebendo a conexão das coisas. Sim. Para você, qual é esse papel da escola no século XXI, né, nesta década que a gente está, e nas próximas também, mas falando aí dessa década de 20, sabendo já que tem um chat GPT que pode fazer o resumo, sabendo que o Google consegue concentrar muito mais informações do que um professor ou um corpo docente como um todo. Qual é o papel da escola? Porque a gente vê, né, frequentes notícias de... Também, assim, eu sei que às vezes a gente ficar focado nisso, a gente perde a esperança, e não tem só isso. Mas frequentes notícias de desvalorização ou de desrespeito com o professor ou com a escola como um todo, né? Mas qual é o papel dessa escola? Tipo, ou a escola que ainda deve surgir, né? Nós passamos por várias revoluções, tá? Antigamente, a escola, você tinha pessoas de diferentes idades na mesma sala, cada um estudando uma coisa, depois foi se centralizando, foi se afunilando de acordo com a faixa etária, professores se tornaram mais especialistas. Se você pegar a época lá dos filósofos gregos, como que era feita, né, aquelas aulas, né, os peripatéticos, Aham. pegar, Andando e tudo. pegar Caminhando, né? exato, pegar esse transcorrer da educação pela história, você vai ver que tivemos algumas revoluções mais recentes. Aconteceu na década de 90, quando o pessoal falava, nossa, o computador está vindo aí, o computador vai substituir o professor, o computador não sei o que e tal. A tecnologia, ela se tornou uma ameaça, e a escola, muitas ainda não sabem como lidar com isso. Eu lembro de uma vez que eu cheguei, estava dando uma palestra em Mogi das Cruzes, para um grupo de professores. Eu estava dando uma palestra sobre matemática, né? Que é uma das minhas formações. Aí eu falei assim, o aluno, ele tem que saber usar a calculadora. Ele tem que saber usar uma planilha.
Por que que ele tem que saber? Porque o mercado de trabalho vai exigir. Você está preparando o aluno para a vida ou está preparando ele para ser um acadêmico? Qual que é a função principal dele? Aí eu contei o caso de uma professora havia me dito que ela estava super chateada porque um dos alunos, daqueles alunos assim que você tem que pegar na mão, que ele é totalmente abandonado pela família, mãe embriagada, aquelas histórias horríveis, né? Mãe que cai na sarjeta, que apanha, tudo isso daí. A escola abraçou o menino, pegou o menino e a professora não deixava ele fazer cálculo usando calculadora. Ele foi tentar um emprego num mercadinho pequeno, né? E colocaram ele para ir para o caixa. Ele não sabia operar a máquina. Ele deixou de ter um emprego porque não sabia fazer cálculo com a máquina. Então, se você for analisar, a escola ela tem que estar preparada para o mundo que está se formando. Então, esse exemplo da calculadora, depois, é o exemplo para a computação, para o celular, e também o exemplo para agora essas tecnologias de inteligência artificial. Não é só o ChatGPT, né? Mas tem uma série de outras ferramentas que você sabe utilizar. Só que todas elas falam assim, no final, somos uma máquina e você precisa revisar isso aí. Se você não sabe revisar, você vai ter. Entendeu? Sim. Eu estava fazendo um experimento com o Suno, que é um software de inteligência artificial de composição de música. Então eu tenho brincado um pouco, eu faço a letra, aí eu crio a música a partir de lá. Fiz, porque eu sou do Rotary, fiz para a campanha da Outubro Rosa, fiz uma música para Novembro Azul, para o Dia dos Professores. Então, assim, tenho brincado bastante com essa ferramenta. E você coloca a letra, você define o ritmo, você põe o nome dos instrumentos que você quer que tenha, e você ainda coloca o nome da música. Depois ele vai gerar por inteligência artificial a música, e do lado, embaixo no cantinho esquerdo, ele coloca a letra da música. Só que se você comparar a letra da música que está à esquerda e a letra da música que está lá no cantinho embaixo, aparecem algumas coisas absurdas, né? E, inclusive, uma delas apareceu um palavrão. Entendeu? Por quê? O tema era câncer de próstata, falando de próstata. Então, apareceu um palavrão ali, né? E se confunde. E aí, assim, a inteligência artificial não teve condição de filtrar isso, né? Então, por mais que tenha esses recursos, que tenha essas tecnologias, que tenha todas essas coisas, a escola tem que saber trabalhar com isso, modificar um pouco essa forma de trabalhar. Por exemplo, vamos supor que o professor peça uma pesquisa. Olha, você vai pesquisar sobre o boto cor-de-rosa. Muito bem. ChatGPT, como outras ferramentas, o Gemini do Google, que é gratuito, eles vão fazer toda uma dissertação a respeito, dar nome científico, vai falar uma série de coisas, tal. Então, da mesma forma que o aluno copiava a Barça antigamente, ele vai usar essa ferramenta para copiar. Então, se você não souber extrair o suprassumo dessa fruta, não vai adiantar nada. Então, você já tem que planejar, como professor, questões que você tem que levar para ser extraída do texto. Sim.
por mais que ele produza, que ele faça pesquisa, que ele faça uma série de coisas, você tem que provocar mecanismos inteligentes no aluno. Então, Sim. tem Aí vai que... dessa estratégia, né, de tentar ir além do chat, né? Por Exatamente. exemplo, se eu fizer uma pergunta, vou falar aqui de forma bem genérica, mas algo que seja como foi, qual foi o ponto mais importante da nossa aula de hoje? Isso não tem como um chat GPT responder. E você vai ter que colocar, um aluno que se compromete, ele vai ter que pensar na aula, ele vai ter que, se ele não prestou atenção, numa próxima oportunidade, ele vai pensar, porque se tiver uma pergunta dessa, é esperado uma resposta adequada, né? Exato. Então, por exemplo, voltando só o exemplo que eu dei do boto cor-de-rosa. Aham. Vem toda uma informação, vem a questão geográfica, vem não sei o quê. Mas, por exemplo, o professor pode falar assim, agora você vai pegar e localizar no mapa aqui onde que está, que bacias que aparecem o boto cor-de-rosa. Então, ele vai ser obrigado a manusear um mapa, encontrar, esse mapa pode estar na escola, pendurado lá diante da lousa, e ele vai apontar onde está lá. E quais são os animais que aparecem nesse bioma? O que o boto cor-de-rosa come? Quais são os tipos de peixe? Qual que é o predador do boto cor-de-rosa? Você vai fornecendo mais e mais elementos que podem ser apurados. Isso não precisa ser individualizado. Os alunos fizeram seus trabalhos e depois eles vão levar para a sala de aula e vão pesquisar nos trabalhos que fizeram e apresentar. Abrir uma discussão e abrir um estudo mais aprofundado da coisa. Então, tem que entender o seguinte, use essas tecnologias para ir além e não para limitar. Entendeu? E não para ficar aquém, né? Ir além e não ficar aquém, porque se terceirizar o pensamento, a reflexão para essas máquinas, elas já estão pré-programadas de alguma forma, né? E elas vão passar informação básica, informação enciclopédica, Sim. Entendeu? Então o professor ele faz essa pesquisa, ele traz isso, abre ali para toda uma pesquisa. Se ficar faltando alguma coisa, eles que vão ter que pesquisar, vão ter que buscar. Vão buscar no chat GPT? Vão. Mas lembre-se que eles já vão estar com a anteninha ligada. Aí você rebate no dia seguinte. Tá, o boto cor-de-rosa come tal peixe, tal, não sei o que tal. Mas que outros peixes que comem esse peixe? Sim. Entendeu? Você está, ao mesmo tempo, criando uma cadeia, estabelecendo uma cadeia ecológica ali. Uhum. Você está compondo uma estrutura para você ter um entendimento mais Para que uma leve a outro, né? Exato. Um entendimento vai levando a outro. Exato. Eu gosto da seguinte indagação de um cientista, na verdade, acredito que também professor, né? Chamado Miguel Nicoleles, que ele questiona. Você conhece? Conheço. Que ele questiona o ponto, a inteligência artificial é inteligente? Tipo, ele questiona um pouco esse nome de a inteligência artificial ser uma inteligência, e não o que em outras épocas foi chamado de learning machine, né, de aprendizado de máquina e tal, e hoje, com alguns avanços, se deu esse outro nome de inteligência artificial. E aí é aquele paralelo de analisar, será que a inteligência é algo propriamente de um ser vivo, seja humano ou de outro reino animal, que não o humanoide aqui e tal? Então, ele traz essas questões, assim, algumas coisas que eu já li e assisti dele, que vale pensar, né? Para que a gente não dê, assim, as nossas faculdades e entregue algo que você sabe que em algum momento vai falhar. E se faltar energia? E se faltar internet? Você não tem conhecimento? Seu conhecimento está todo na nuvem, até esse termo nuvem, né? Para parecer algo natural. Mas são grandes provedores, né? As chamadas Big Techs e tal. Então, né, um aluno, ou que o aluno que venha a ser esse cidadão atuante e tal, além das redes, né, além da internet, essa pessoa minimamente crítica, ela vai
desenvolver algum pensamento mais autônomo ou menos dependente, né, dessas grandes influências e tendências, né? Sim. Até jeitos de fazer perguntas. Se você, né, se fazer a pergunta certa, você vai ter determinada resposta. Uhum. E então, essas máquinas, elas têm as suas surpresas, mas também têm suas limitações, né? Sim. Eu penso nisso, eu estou em sala de aula, né? E atualmente eu vejo esse desafio para que a novidade do aprendizado continue sendo novidade, inclusive para os mais velhos, né? Que já têm acesso a celular, computador e muitos outras ferramentas digitais e tecnológicas. Embora cada vez mais crianças também tenham o seu celular, né? Tipo, o celular de presente, que aí a criança também já vai sendo alcançada, né, por essas facilidades. Uhum. A escola tem que lembrar que o mercado de trabalho agora está cada vez mais exigindo o uso dessas tecnologias, então tem que realmente preparar ele para a vida, tem que Uhum. preparar ele para esse mundo. E também preparar no saber usar, no saber. Olha uma coisa que é bem importante, tá? Tem um programa aí de inteligência artificial, aplicativo, chamado Dreamina. Dreamina. Ele é da CapCut. Ele faz Sim, ilustrações. Quando você vai fazer uma ilustração, você tem que dar um comando. Esse comando tem que ser dito. Isso não é uma máquina que faz, é você que tem que descrever. Olha, eu quero que faça um homem de 30 anos de idade, cabelos crespos, tom avermelhado, pele levemente escura, magro, usando uma camisa com listras verticais, branca e azul, usando uma calça jeans, um tênis preto, em um cenário que remete a uma vila antiga da época colonial, ele carregando uma câmera fotográfica pendurada no pescoço. Isso são todas as informações que você dá. Por mais que você passe todas as informações, você está tendo uma ideia, você está imaginando a pessoa como você quer, e a inteligência artificial vai construir isso do jeito que você sim, quer. Aí você fala assim, mas eu quero que isso tenha um estilo do Van Gogh. Aí a inteligência artificial automaticamente vai meter aquele sol, aquelas estrelas da noite estrelada nessa sim. composição. Não seguir o tipo de pincelada do Van Gogh. Então, olha o número de informações que você tem, dos erros que vão acontecer, que você vai ter que redigir de novo, vai ter que mandar fazer de novo, vai fazer várias vezes. Tem hora que ele vai sair com 3 braços, tem horas que ele vai sair com a cara torta, enfim. É A uma mão com 2 dedos ou artificial. 100 dedos. Então não é só uma inteligência artificial, também tem um quê de burrice artificial ali também. Porque ele não tem uma sensibilidade para pensar no ridículo. Sim, Entendeu? sim. Então, Ele acaba que, de alguma forma, é exato, eu acho, né? Eu acho que em algum momento ali o comando ele é entendido exato, né? Você mas fala, você não pediu 3 braços. Por que, acaba com 3 braços? Então, uhum, existem é um erro, né? algumas, Falha do. ele não é perfeito. Por isso que eles falam, revise tudo que é feito, enfim. Uhum, Eu que, por mais que você tenha essa ferramenta disponível, ela possa quebrar um galho para você fazer alguma coisa. Para mim, já quebrou galho para fazer alguns materiais para o Rotary, né? Porque o Rotary é uma entidade filantrópica, então às vezes a gente não tem, não vai ficar gastando verba com imagem, pedindo para alguém ilustrar tudo. Então você faz esse tipo de coisa
para incluir, né, que é gratuito. Uhum. Lembrando Sim. que tudo que é feito por inteligência artificial, você não tem direito a royalties. É domínio público, entendeu? Então, tem gente que fala assim, eu vou escrever um livro pela inteligência artificial. Tá, você pode até escrever, mas é domínio público. Qualquer um pode Sim. publicar, qualquer um pode copiar, qualquer um pode fazer o que bem entender. Por quê? Não foi Sim. feito por uma pessoa, entendeu? Se for ver, o direito é da empresa que forneceu, né? Exatamente. É, é, Então, é interessante que isso da autoria cada vez mais também vai se perdendo, né, de alguma forma. Porque sim, ao ponto que você usa de ferramentas, mas quando. Acho que tem um limite ali, que não é tão simples de delimitar, mas à medida quanto mais terceirizado fica essa produção, menos acho autoral ela vai ser, autoral de um indivíduo. Vai sim. ser tipo a produção de um indivíduo barra empresa que forneceu determinado software, né? Exato. E aquilo acaba que vai virando tudo uma massa só, eu acho. Que vai perdendo essa aquela coisa da inovação que lembra alguma coisa, mas ainda é única, né? E aí, quanto mais todo mundo busca da mesma fonte e usa a mesma interface, vai parecer tudo um mesmo produto, só com cores diferentes ou talvez com nomes diferentes. E, enfim, né? Mas eu estou falando aqui do achismo, né? Não, A live é papo 10, sem mas em algum DNAs. momento acaba sendo achismo, né? Porque está acontecendo, né? É difícil também, às vezes, a gente falar da história que a gente está no acontecimento em si, sem o distanciamento, né? Exato. Mas, até já avançando aqui no nosso tópico para caminhar para o encerramento, essa live ela está batendo recorde. As outras, a gente conversou em torno aí de 30 e poucos, 40 minutos. Acho que chegou uma que teve quase uma hora. Mas acho que nós já estamos aí batendo uma hora. E eu acredito que o Instagram não vai derrubar. Tomara. A conversa tá boa. Mas, a gente vai conversando, mas eu acho que ele tem um limite de uma hora e meia, se eu não me engano. Mas vamos aí, hablando. Uhum. Trazendo aqui um pouco desse nosso trabalho com a literatura, eu vou mostrar a cara dos nossos. Vou começar aqui pelo Feto a Feto, que foi um dos que me fez entrar em contato com você, né? Uhum. Em 2022, 21 ou 22. Feto a Feto, ele é de 2019, e em 22 eu estava procurando onde reimprimi-lo. E aí depois veio o Opus, depois do Feto a Feto, que já é um trabalho que eu diria mais maduro, com uma abordagem diferente dos temas. Feto a Feto é até um livro infantil, infanto-juvenil, já o Opus é mais infanto-juvenil adulto, e eu recebi esse ano, fiz essa grata leitura do homem, o homem que pintava virtudes. Achei muito interessante a, a proposta que você traz, fazendo essa referência a tantos outros artistas. Eu, interessado que sou no mundo das artes e também nessa busca de repertório, né, para agregar as minhas aulas e conseguir ir além do que é proposto no material didático, por mais que seja um ótimo material, né, que a gente tem a oportunidade de trabalhar, sempre é bom ter uma carta na manga ali para enriquecer, né, as aulas. E aqui eu vi várias referências, no final do livro, você ainda traz ali todo um crédito, né, inclusive situando a obra, se é do romantismo, se é do expressionismo, pós-impressionismo, e achei isso bem interessante. E eu queria perguntar, como surgiu a ideia de escrever o pintor, o homem que pintava virtudes, né? Eu, de alguma forma, eu sintetizei o título como o pintor de virtudes, mas o homem que pintava virtudes. Como surgiu a ideia de escrever esse trabalho? Foi na época da pandemia. Eu acho que todo mundo estava com a sensibilidade à flor da pele. E a gente via algumas coisas acontecendo, descaso, o desprezo pela vida, pela virtude, pelo caráter humano.
gente não dando a mínima para a situação, para as pessoas que estavam morrendo, pessoas perdendo entes queridos. E então, assim, estava faltando virtudes, né? Sim. Então, eu queria muito mexer com essa questão de provocar. E esta obra, ela é uma obra de provocação. Eu lembro até que, recentemente, uma professora aqui da cidade de Serquilho, que é a cidade que eu estou morando agora, ela leu o primeiro capítulo, a Lidiane, ela leu o primeiro capítulo do livro e disse que desabou a chorar, né? E é uma história sobre síndrome de Down, né? Sobre aquela dúvida que os pais têm quando sabem que a criança está com esse problema, né? Que ela tem síndrome de Down. Então, muitos médicos às vezes até falam, prefere abortar, enfim. Então é trazida à tona essa reflexão, essa discussão do direito à vida, né? Tanto que no caso da pandemia era essa questão do direito à vida, né? E assim foram sendo feitos outros temas. Tem um capítulo que é referente ao idoso, né? Sim. Outro que é referente ao menino de rua, outro a perda de um ente querido, enfim, outro racismo. Então, assim, são temas fortes, são temas importantes de serem trazidos à tona, serem provocados. As pessoas precisam entender o outro lado da moeda. Porque, às vezes, a gente ouve coisas do tipo assim, mas mês da cidadania negra, para que isso? Não é todo mundo igual? Esquece de todo o retrospecto, sabe? É como se fosse assim, na minha visão, todo mundo é igual, acabou. Não é. Existe uma história, existe um porquê, existe um sofrimento, muita morte, muita dor, muita desigualdade que reflete até hoje. Todo mundo é igual? Sim, todo mundo é igual. Mas, para todos, essa que é a pergunta, né? Então, isso precisa ser debatido, precisa ser trazido à tona, ser refletido. Até a proposta desse livro foi colocar os QR Codes na abertura de cada capítulo, com depoimentos de pessoas que viveram essas situações, né? Então, assim, você tem atores da Globo, tem psicólogos, tem ator de cinema, ator de teatro, são pessoas que vivenciaram essa situação, ou seja, passaram por problemas iguais ou similares que tocaram a emoção deles e eles quiseram colaborar com esses QR Codes dando depoimento pessoal, né? Então, como era um livro para falar de sensibilidade, nada mais do que você pegar obras de artes para ilustrar também o livro. Então, o livro ele tinha que ser poesia. Então, não é aquela poesia rimada, mas é poesia da vida. A poesia... Não é escrito em verso, né? Mas contém isso. Quando eu comecei a ler, eu pensei que seria uma leitura mais rápida, né? Embora normalmente eu demore para ler. Mas é o interesse de não fazer essa leitura superficial quando o livro permite um aprofundamento, né? Seja por questão vocabular, de você ir atrás de palavras que você desconhece, mas quando o livro toda hora fica fazendo links, meio que te falando, vai lá ver e volta, vai lá ver e volta. Então, esses QR Codes, que também me fez, né, prolongar um pouco ali, né, as imagens também, porque aí eu parava um pouco para fazer a leitura só da imagem, aí buscava na internet ela em outra proporção e tal. Isso tudo vai agregando à leitura que você vai tendo um maior envolvimento e compreensão, né? Eu acho que esse tipo de leitura acaba sendo uma leitura mais proveitosa, né? De alguma forma você não está lendo para fazer só o resumo. Se precisar resumir, resume. Mas mais que isso,
é o que fica, né, da leitura que, de fato, é o que pode ser agregador. Eu acho que aí está a potência da literatura, né? Aí um chat GPT não dá conta. Não dá, exato. Não Não dá, tem. não pega isso, né? Isso tem a ver de sensibilidade humana para sensibilidade humana, né? Exatamente. E, obviamente, cada leitor tem sua forma de interpretar, porque essas histórias são histórias comuns da vida de todos, né? Só que quando você lê pela tua experiência de vida, pelo que você passou, pelo que você viu acontecer, a tua interpretação ela é única, não Hum, tem como. Então é por isso que ela é poesia. É por isso que o livro ele é poesia. sim, sim. Bem interessante. A ideia de que o texto ele é incompleto, mesmo quando acabado. Eu acho que, né, ele tem essa via de mão dupla, que o sentido dele ele se faz também nessa interpretação, né? Uhum. Acho que o autor pode oferecer o máximo de ferramentas para, pelo menos eu, né? Falando quando eu compartilho um texto, quando eu falo algum texto, não sou de ficar explicando, mas eu tento fazer todo quase que uma ambientação, uma contextualização quando eu tenho tempo para isso ou é pertinente, assim. Quando não é algo tipo flash mob, sabe? Sim. Quando é algo com um encontro marcado e tal, é meio que um convite entregar essa passagem para que o leitor, a pessoa que venha a prestigiar o trabalho, entre nesse mundo que é criado dentro de determinado livro, determinada obra, né? E, e isso, acho que favorece essa interpretação que não vai ser extrapolação, né? Sim. Que não vai para além, muito para além. Não é interpretar certo ou errado, né? Mas é essa interpretação que vai encontrar ali um fio condutor que vai para além do autor, né? A obra em si acaba ganhando vida, né? Nesse sentido. Achei muito interessante. Mas em resumo, esse livro ele acaba sendo também um contemporâneo do Opus, né? Porque o Opus tem um sobrenome ali 2022 justamente porque foi no período da pandemia que eu comecei a elaborar o trabalho. Já tinha algumas coisas escritas, mas eu escrevi mais no período de lockdown, né? E quando flexibilizou, consegui fazer o lançamento, mas de fato reflete coisas desse tempo, né? Alguns textos ali do Opus também traz diretamente a referência do tempo em que ele foi escrito. Não dá para, acho que a ficção ela vai sempre ter um pé na realidade, né? Por mais ficção que seja, senão acaba sendo algo quase que incompreensível, e acho que quando o autor não se faz entender de alguma forma, ele fica ali por fazer, a obra fica quase que por ser realizada, né? Seja na leitura, na audição, né? Inclusive, até fazer uma breve digressão do nosso papo, quando você falou dessas inteligências para criar música que você está utilizando e tal, há alguns meses eu também testei ali de colocar alguns textos meus e pedir para que fosse criado melodias a partir do poema. E, e melodia, lógico, eu não lembro qual a inteligência que eu usei, mas era um site, né? E ele lia o texto e depois ele carregava um pouco e depois refazia a leitura com uma paisagem sonora, sabe? Mas aí eu percebi que a leitura, quando não tinha essa falha de entender uma palavra, trocar uma palavra por outra, eles liam algo que não era compreensível. A inteligência reproduzia ali na leitura algo que não era compreensível. Parecia língua portuguesa, mas não dava para entender. Era um embromation de português que você só entendia o final com A, um final com U, mas você tentava recapitular o que foi falado nesse verso, não dava para pegar, né? E, enfim, coisas que de novo, eu acho que são coisas que são muito do encontro humano, que se realiza nesse encontro humano, né? Nessa poética, nessa poesia que surge, né? Mas, enfim, a, a
Deixa eu até mostrar de novo, porque mais pessoas chegaram. Essa aqui é a capa do Homem que Pintava Virtudes, também de 2022. E essa aqui, a capa do Opus 2022. Eu também usei esse recurso do QR Code para, no caso aqui, direcionar para o canal do YouTube. Ah, legal. E Verdade, verdade. O Homem que Pintava Virtudes, eu estou fazendo. Já comecei a construir o segundo volume. que maravilha! Essa era a minha próxima pergunta, inclusive. Se você está trabalhando em algo novo, algum projeto de livro ou Em vários. dentre essas tantas outras ocupações suas, Então, qual é o plano? eu tenho uma característica que é muito pessoal, né? Não sei se outros autores fazem isso, mas às vezes eu escrevo 3, 4 livros ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, eu estou fazendo uma saga chamada O Semideus e a Caixa de Pandora, que envolve muita pesquisa com mitologia grega, que eu sou apaixonado. Aham. E eu me pus a fazer uma história, são 7 volumes, o desenho da obra mesmo, da coleção, e são 7 volumes bem grossos, tipo Senhor dos Anéis, sabe? Uhum. E em cada um contemplando questões, personagens, histórias que não são conhecidas da mitologia grega, porque fica muito nas mesmas coisas, né? Então existe uma história que ela é condutora de tudo, que é de um personagem, e esse personagem acaba se envolvendo com esses mitos, né? E às vezes, eu estou fazendo o terceiro volume, e às vezes eu chego num determinado momento, eu fico assim, eu preciso dar uma saída melhor para isso aqui. Aí eu paro de escrever esse, não fico... Depois volta. Uhum. Aí eu vou para o livro que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo, e ali quando, às vezes estou tomando um banho, alguma coisa, eu encontro o caminho, eu volto para aquele lá. Enfim, é meu jeito de trabalhar. Sim. Disso de ir e voltar, às vezes acontece comigo também, mas eu não costumo, né, também eu tô trabalhando no terceiro livro, eu não costumo escrever vários ao mesmo tempo. O que acontece às vezes é de eu parar nesse projeto que eu estou trabalhando e escrever um texto avulso, assim, vamos dizer, fazendo um paralelo com a música, quando um cantor, um artista da música, lança um single antes de lançar um álbum. Eu estou trabalhando num livro novo, mas vez ou outra, quando não estou avançando ali, desenvolvendo, ou não estou satisfeito com o que eu estou escrevendo, eu prefiro dar uma mudada de foco e depois volto. E aí vou. O bom de alguma forma, trabalhar de maneira independente, sem um prazo, uma cobrança de editor ou algo do tipo, eu acho que é isso, né? Exatamente. De não ter essa pressão, ó, tem que ficar pronto até o fim do mês. E você, às vezes, não está satisfeito com o que está sendo produzido ali, porque, de alguma forma, está sendo uma repetição escancarada do que já foi escrito, dito, ou um plágio, né? Todo mundo tem referências, mas acho que o lapidar do próprio trabalho é isso, né? Você fazer surgir algo novo, que é só seu, né? É bem interessante. Agora, para fazer uma pergunta derradeira e, e já contextualizando, né, que é algo dessa semana, já faz alguns meses, mas ganhou bastante mídia nesta semana, que é a questão da jornada de trabalho. Primeira vez que eu me ocupei de pensar um pouco sobre foi ano passado. E aí não teve muito eco, assim, com as pessoas que eu conversei e tal, trocando ideias. Tipo assim, que ideia da hora, mas isso é coisa de outro mundo. Tipo assim, nossa, que legal, mas sem chance. Ah, seria bom, né? Mas quem dera, eu não posso parar. E isso está em evidência por conta de estar tramitando ali, né, em questão de votação, a redução da jornada de trabalho, né, da jornada 6 por 1. E aí eu formulei a seguinte pergunta hoje, né, para você, para esse nosso bate-papo aqui. Considerando que você conhece o homem que pintava virtudes, atualmente trabalha
trabalhar é um vício e descansar uma virtude? O que você pensa sobre isso? A pergunta é excelente. Bom, trabalhar. Olha, eu gosto muito de uma frase que, se não me engano, foi o Walt Disney que disse. Estude, se forme em alguma área de que você realmente goste, porque o seu trabalhar será uma diversão. Então, existem muitas óticas para serem consideradas. Sim. Isso está dentro de um romboedro, então o número de faces é absurdo. E aí você fica pensando, para alguns o trabalho é uma necessidade, o sustento. Na verdade, isso é para todo mundo, mas é como você encara, né? Para outros é prazeroso, para outros é terapêutico, para outros é um fardo, enfim. E, óbvio, para alguns é uma virtude. O descansar, ela é uma coisa necessária, tá? Então, não dá para a gente chegar e falar que descansar é uma virtude. Qualquer coisa que você faça, você vai jogar futebol, você vai correr numa corrida de Fórmula 1, todo mundo fica exausto e depois descansa. Você vê lá quando termina a corrida, todo mundo com toalhinha, tomando água, se hidratando, com cara de cansado. No jogo de futebol, a mesma coisa. Então, é o trabalho deles. Só que é o trabalho que eles gostam, eles fazem com prazer. Então, a recompensa é o descanso, é receber o dinheiro pelo trabalho. Agora, se você faz algo que não gosta, faz por necessidade, isso já se torna algo, um fardo, né? Uhum. Eu muitas vezes saía de férias quando eu trabalhava em empresa, quando eu trabalhava em editoras, tudo. Eu saía de férias e o que eu fazia quando eu estava de férias? Eu viajava para o interior, ficava na casa dos meus pais, levava o notebook, e o que eu fazia? Escrevia, porque eu adorava ficar inventando história. Para mim é terapêutico, é um lazer. Então, esse trabalho, nossa, eu adoro fazer. É a coisa, para mim, que é o prazer máximo. E se eu fico sem fazer, às vezes eu estou empolgado, eu começo a me cobrar, porque, puxa, eu tenho que fazer, eu não me sinto bem entre aspas, descansar. Descansar além do necessário, tá? Uhum. Mas, por exemplo, como empresário, tem coisas que eu odeio fazer. Por exemplo, ficar fazendo contabilidade, cotação de preço de livro, e contratando e selecionando. Essas coisas são chatas, desgastantes. Mas tem gente que adora. Tem gente que adora contabilidade. Fazer o quê? Cada um com sua mania, né? Mas eu não gosto. Não gosto. Para mim, isso é um trabalho, né? O escrever, para mim, é um lazer. Então, é quando o meu trabalho vira o prazer, vira o descanso. Porque eu relaxo. Escrevendo, eu relaxo. Por mais que eu tenha que voltar, reler, fazer, não sei o quê, o ato de você estar criando algo, a criação, ela vem de uma coisa chamada de inspiração. E isso é um prêmio. A gente se sente muito feliz fazendo isso. Então, é virtuoso. Sim, sim. Eu acho interessante, inclusive essa última fala sua, da criação ser vir da inspiração e tal, porque de fato o trabalho realiza o homem também, né? Você pensar alguém que não trabalha, muito provavelmente essa pessoa ela está incapacitada de alguma forma, né? Seja por questões de sociedade, né? Questões sociais ou por questões biológicas, físicas, enfim, intelectuais e tal. Mas aí, desse ponto, eu costumo encarar e trazer, assim, para reflexão a distinção entre emprego e trabalho, né? Sim. Porque a vida, de fato, vida é trabalho. O corpo está trabalhando. Você está respirando,
está trabalhando e não ganha R$ 1, isso é uma questão de vida. Mas o emprego, a maneira que a sociedade é organizada, o emprego, sim, de muitas pessoas são extenuantes que rouba o brilho do trabalho, né? Que Exato. tira esse realizar-se para o trabalho e, na verdade, vira um desfazer-se por trabalho devido ao emprego em que a pessoa está ocupada, fazendo o que não gosta, dá mais trabalho. E aí fica longe desse trabalho ser uma diversão, né? Ser um prazer, né? Claro que, de fato, escrever também dá trabalho, mas fica isso nem vem em pauta, porque escrever acaba sendo eu estou me realizando, eu estou sendo, dando minha contribuição para o mundo, eu estou oxigenando minhas ideias, eu estou aprendendo, eu estou estudando para escrever melhor, para trazer novas referências, né? Mas que, eu acho que é uma questão muito do nosso tempo, embora eu também não fiz uma pesquisa para vir, estou conversando, trocando uma ideia mesmo, um papo 10 aqui, de, dessa visão do trabalho, né, nas épocas, nas diferentes sociedades, mas hoje o trabalho ele está ligado diretamente ao ganhar dinheiro. Então, tipo, você trabalhar para sustentar, para manter uma estrutura, uma família, uma casa e tal. Só que aí, às vezes, a pessoa se colocar numa rotina extenuante, por quê? Eu preciso ganhar mais dinheiro. Mas você fala, pera, com o dinheiro que você tem não tá. Não, mas é porque eu tenho que chegar no padrão X. Imagina eu, professor, querer trabalhar a ponto de ganhar um salário de jogador de futebol desses badalados, né? Desses que ganham na casa dos milhões. Sim. Seria ilógico, né? Dentro da minha profissão. Mas vale a reflexão, né? Porque aí eu quis trazer essa pergunta, porque entre vícios e virtudes, essa sociedade ela está passando por essa transformação, nosso tempo, né? A gente está nesse tempo de mudanças, onde a máquina trabalha pelo homem, mas o homem não tem lazer, o homem não tem descanso, né? E novos problemas vão surgindo para tentar se resolver com mais trabalho ou por obrigação, por necessidade de descanso, né? Que o descanso, ele, primeiramente, ele é uma necessidade. Sim. Quem já tentou dormir sem sono sabe, né? Quem já tentou ficar esperando o sono chegar por 1, 2 horas sabe que não estava necessitando do sono, do descanso, né? Ou Enfim, a preocupação era maior, né? As ou a preocupações. preocupação era maior, ou a preocupação estava dando mais trabalho, né, para a mente que não parava. Pois é. Enfim. Mas, Egídio, considerações finais, gostaria de falar algo a mais. Eu, da minha parte, acho que pudemos, de alguma forma, contribuir aqui, né, com as nossas virtudes, com as nossas letras, a nossa, com o nosso opus, né, para quem vem assistir a live ou quem acompanhou, possa de alguma forma tirar proveito. Eu pensando aqui também em deixar essa live salva para talvez alunos que pensando, o que faz um professor, o que faz um editor, um escritor, enfim, consiga ter alguma ideia das ocupações do trabalho e do benefício que é, né, trabalhar com o que a gente trabalha. Né? Enfim, muito obrigado Eu, por aceitar o convite aí, participar dessa troca de ideias. como considerações finais, eu coloco que nós somos pessoas que criam textos, criam histórias, criam fantasias, e elas são criadas para dar prazer, para ajudar as pessoas a pensarem, a encontrarem caminhos, a buscarem novas visões e também a crescer, né? A ter um crescimento. Porque o livro, a leitura, a forma, que nem acabei falando hoje para vocês, a forma como se Uhum. Sim, análise de exatamente, uma história verdade.
viaja nesse mundo. O livro é um passaporte. Sua imagem Leia. congelou agora aqui para mim. Eu falei a piadinha que o pessoal faz com o Darth Vader e a filha dele, Sim. né? Que é a princesa Leia. Ele fala, princesa Leia. Né? Então, leia. Leia, a leitura enriquece. É isso que a gente precisa. Porque não pensa que a gente que escreve não lê também. Lemos muito, Sim. por isso temos criatividade para escrever. E é Sempre. um caminho fantástico. Muito bem. Muito bem encerrando. Muito bem encerrando. Encerramos então aqui a nossa transmissão. Muito obrigado a todos que assistiram. E é isso. Quem lê, enxerga melhor. Valeu e até o próximo Papo 10. Um abraço. Valeu, abraço.